já falei sobre omeprazol e os problemas gerados em longo prazo, e agora falarei sobre as simvastatinas, porque gera problema de saúde. Então, primeiramente, deixar claro, que simvastatina é lá a primeira classe, mas existem outras estatinas, rosuvastatina, artrovastatina, atorvastatina, flu. Então, uma coisa que o Lair fala demais é que a indústria farmacêutica, eu venho falando isso, visa lucro, E para ter lucro precisa ter doença. Você não pode curar uma doença. Você precisa remediar, por isso que é o nome remédio. Você precisa remediar uma doença e não curá-la, porque se ela curá-la, você não precisa mais de remédio. Então a ideia é vender remédio para você a longo prazo. E aí a história natural que ele falou ontem é: você vai no médico porque está com uma dor no estômago, ele te passa o omeprazol, você começa a usar o omeprazol ad eterno, e aí isso vai gerar uma alteração no seu intestino, vai gerar uma alteração de humor, talvez uma depressão, e aí você tem que ir no psiquiatra e começa a fazer uso de outro remédio que vai te gerar outro efeito colateral, que provavelmente você vai ter que procurar outro médico e aí ele vai te passar outro remédio. Então isso chama polifarmácia, Você usa um remédio para remediar um problema e ele te gera outro problema que você vai precisar de outro remédio. Então isso é um ciclo fantástico para o capitalismo, Você está sempre comprando remédios e cada vez mais aumentando a sua polifarmácia. Assim como, já falo há anos também, precisa ser gerada a doença, Então aí entra comidas, junk foods, as porcarias, em resumo, que te deixam doente, e aí você precisa do quê? De remédio. Então, como eu falei da outra vez, remédios remediam, remédios não curam, remédios tratam sintomas geralmente, Você está com a dor no estômago, você vai tratar a dor, mas não a causa da dor. Então, talvez eles possam ser até usados, mas nunca pensando para o resto da vida, ad eterno, longo prazo. Então, às vezes você precisa de uma medicação curto prazo ou médio prazo, mas nunca longo prazo. Bom, nesse contexto entra as cardiopatias, que são a maior causa de morte no mundo. Ou seja, o mercado é muito grande. É igual você pegar a obesidade, o mercado é muito grande, dá dinheiro. E aí as coisas sempre nascem de erros, Então um dia perceberam que as pessoas infartadas, os vasos delas estavam com um ateroma, com uma placa lá dentro que entupia. E como nessa placa tinha colesterol, chegaram à conclusão que o que causa aquela placa é o colesterol. Então um erro crasso, porque o colesterol ele faz parte das membranas das células. Então quando começa a se formar um ateroma, que é uma placa lá dentro do vaso, no endotélio, o LDL vai lá para ajudar, para tentar impedir que aquela placa feche o vaso. E aí cada vez mais eu chego à conclusão que o problema do mundo se chama associações. Então o cara viu que tinha colesterol na placa, chegou à conclusão, associação, que o que causava a placa era o colesterol. Então vai acompanhando meu raciocínio aí que eu vou fazer outras associações. Eu não, fizeram outras cagadas aí, outras associações, e depois eu vou lhe passando. Bom, a indústria comprou a ideia e foi atrás de inventar um remédio que baixava o seu colesterol. Mas primeiro eles esqueceram de uma coisa muito importante, Por que você tem colesterol no corpo? Deve ter um motivo. Pior, tem alguns motivos, não é um motivo. Seu colesterol constitui todas as suas membranas celulares, ele constitui a sua bainha de mielina que protege o seu cérebro de doenças degenerativas. Ele faz parte do processo da sua vitamina D3, Faz parte do processo de formação da bile, dos sais biliares. Porém, o mais importante, ele dá origem a todos
todos os hormônios esteroidais, hormônios esteroides, né, que são de suma importância, posso lhe garantir, para a sua vidinha, para você ter uma qualidade de vida. E aí surge outra associação errônea. Falaram para você e você acreditou, né, ou te iludiram a acreditar que colesterol é uma gordura. Pois bem, não é. Então, pasmem os senhores. Colesterol é um esterol, é um álcool secundário. Então, esterol vai dar origem aos hormônios esteroides, né? Olha como faz sentido. Não é uma gordura. Então, vamos lembrar aqui de outra associação que eu já fiz falando de outra coisa, eu imagino. Que é aquele negócio assim: eu tenho gordura na minha barriga, então se eu comer gordura, aumenta a gordura da minha barriga. Não! Me lembra muito Chaves nesses momentos, né? Ai, que burro! Não, gente, né? O que faz você engordar e ganhar gordura está muito mais associado a carboidratos do que a própria gordura. Mas ainda tem mais uma associação que eu já falei também e que cabe demais agora. Bom, se a gema de ovo tem colesterol e eu como gema de ovo, aumenta o meu colesterol. Não, né? Não. Então é por isso que morreu aquele mito de ovo aumenta colesterol, faz mal para a saúde. E por isso que eu como 6 todo dia e os outros também comem, né? O pessoal que entende um pouquinho da área de saúde, né? O pessoal que entende um pouquinho come bastante ovo. Você pode perceber, você não deve seguir só a mim, então você já deve ter visto outros. Como assim, Dr. Rodolfo? Se eu como colesterol, aumenta o colesterol? Não, bem. Seu colesterol lá do seu exame, 80 a 90% é produzido no seu fígado. Não é o colesterol que você come. Então, ele é produzido pelo seu corpo. Faremos um parênteses agora. Se o seu corpo produz tanto colesterol, né, deve ter motivo. Né? Deve ser porque ele quer produzir hormônio, ele quer produzir células, membranas celulares, proteger o seu cérebro. Então, primeiro tentaram acabar com você, na verdade conseguiram, né? Falaram que gordura fazia mal e que então a gente tinha que comer carboidrato, né? E tirar a gordura da dieta. Daí durante anos e décadas as pessoas ficaram evitando gordura e comendo carboidrato, se enchendo de carboidrato cada vez mais. Pão, farinha. Incrível que a curva de obesidade e a curva de problemas cardiovasculares só aumenta, né? Principalmente depois que aconteceu essas medidas. Então farei agora um adendo. A ilha de Okinawa no Japão é a ilha onde se tem mais pessoas centenárias, onde as pessoas vivem por mais tempo. Parâmetros de saúde da ilha de Okinawa. Em resumo, são pessoas que apresentam triglicerídeos abaixo de 100, triglicerídeos baixos. Lembrando, triglicerídeos aumenta não é com gordura, é com carboidrato. Insulina abaixo de 5, lembrando, insulina aumenta com carboidrato, não é com gordura. E um HDL, que é o colesterol bom, acima de 60, ou seja, você precisa manter um colesterol alto, bom. Aí tem mais uma coisa que te enganaram, e eu não quero que você seja enganado, então você tem que começar a saber um pouquinho das coisas. Colesterol ruim, LDL. São 11 tipos de colesterol ruim. 9 fazem bem, 2 fazem bem. E aí o que eles te dão é uma somatória de tudo que vem de um logaritmo que também não é encontrado lá no seu sangue, é uma conta que eles fazem. Então é uma somatória de tudo. Então você não sabe nada aquele dado. E pasmem os senhores novamente, quem aumenta os 2 tipos de colesterol ruim, os 2 tipos de LDL oxidados ruins? Carboidrato. Bom, já deu para entender a importância de colesterol, certo? Para a sua saúde, para a sua imunidade, para a sua vitamina D, para o seu cérebro, para você não ter uma doença degenerativa cerebral, para você não morrer, em resumo. E daí criaram as estatinas para salvar o mundo. Segundo o Dr. Lar Ribeiro, o remédio mais vendido no mundo se chama Lipitor.
E aí pronto, está tudo resolvido. Então vamos pensar por aí. Se é o remédio mais vendido no mundo, né, tá todo mundo usando, né? Então por que a curva de problemas cardíacos aumenta ao invés de começar a cair bruscamente? É tipo assim, ó, inventaram a vacina para gripe espanhola, né? Tava todo mundo morrendo. Aí o que aconteceu? A curva despencou, resolveu, né? Por que o problema cardíaco só aumenta se está todo mundo tomando Lipitor? Então, meus caros, o problema está no seguinte: as estatinas, elas bloqueiam uma enzima que vai dar origem lá ao seu colesterol. E ao mesmo tempo ela leva junto a coenzima Q10, porque junto lá no processo de formação do seu colesterol está a coenzima Q10. Como a quebra é antes, a coenzima Q10 cai. E aí você já deve ter ouvido falar da importância da coenzima Q10. Você já deve ter ouvido falar da importância das suas mitocôndrias, do processo de fadiga gerado. A sua mitocôndria precisa de coenzima Q10 para fazer lá o processo de respiração celular, né, para não te gerar uma fadiga muscular, te gerar fadiga crônica. Então deva ser por isso que muitos dos efeitos colaterais das estatinas são do tipo dor muscular, a própria fadiga, lesão muscular, lesão muscular, chama-se rabdomiólise. O músculo é queimado, é destruído, por isso que leva muitas das vezes CPK, que é a enzima que está dentro do músculo. Leva a problemas cardíacos, você acredita? Então, vamos lembrar, o coração é o quê? Um músculo, entendeu? Então leva a problema cardíaco. Talvez outro tipo de problema. Deficiências hormonais, né? E como eu já falei trocentas vezes, né? Os hormônios comandam tudo dentro do seu corpo, então imagina os hormônios todos caindo, todos os hormônios esteroidais caindo. Você vai ter o efeito de tudo isso. E já falei também que câncer está ligado à baixa imunidade, câncer está ligado à perda da proteção hormonal, né? Por isso que quando os hormônios começam a cair por volta dos 40 anos, aumenta todas as incidências de câncer, né? Então quem tem mais câncer? Uma pessoa depois dos 40 anos que não tem hormônios, ou as pessoas antes dos 40 anos que têm hormônios? Então pensa um pouco aí. Então, resumo geral da coisa: se você está preocupado com saúde, se você quer ter saúde, a tua preocupação se chama carboidrato, tá? Porque é ele que leva tudo de ruim no seu corpo. Você precisa de gordura na sua dieta, principalmente as gorduras boas, mas hoje sabes que a gordura saturada, por exemplo, não é ruim. Gordura saturada, além de não causar problemas cardiovasculares, como um dos últimos trabalhos aí gigantescos que se chama Puri mostrou, a gordura saturada previne AVC. Por quê? Porque o seu cérebro é protegido por gorduras, né? Tem a bainha de mielina, por isso é que o outro efeito colateral das simvastatinas é demência, é brancos. Então, saúde é você praticar atividade física, que isso é importante para manter a inflamação baixa, estar dentro do peso, principalmente uma cintura abaixo de 84 centímetros, 82 centímetros na mulher e abaixo de 98 centímetros no homem. E se alimentar bem. E se alimentar bem é o quê? Comer gordura e tirar carboidrato ou diminuir. Agora, se a sua preocupação é ter o colesterol legal no papel, no exame, lembrando que aquilo é um algoritmo que pega 11 tipos de uma vez e 9 são bons e 2 são ruins, aí você faz uso das estatinas. Vai ficar bacana lá no papel, mas com certeza você vai morrer antes da hora. Bom,
Fiquem com Deus, Nossa Senhora da Aparecida. Eu acho que a aula de hoje é hipotiroidismo. Se for, depois eu passo também. Eu sei que tem um monte de gente aí que tem hipotiroidismo e tem um monte de gente que nem sabe. Excelente domingo a todos. Espero continuar esse dia maravilhoso, descansado, com outra cabeça, para chegar em casa bem. Galera, só para finalizar, tá? Para vocês pegarem um pouquinho mais de confiança, colesterol é genético, né? Então, pessoas de 160 quilos, obesas, sedentárias, chegam com exames dentro dos parâmetros, né, de colesterol, conseguem chegar com LDL abaixo de 100. Então, assim como pessoas magras, ativas, chegam na clínica com colesterol alterado. O que isso significa? Nada, né? Então, para melhorar um pouquinho, a minha mãe tem o colesterol geneticamente ruim. Desde quando eu comecei a trabalhar nessa área, né? Porque eu fiz ortopedia antes, aí fui para medicina esportiva, nutrologia, endocrinologia, modulação hormonal. Então, antes eu trabalhava como ortopedista. Desde quando eu comecei a trabalhar com essa área voltada para a saúde, né? Que eu associei as coisas, que a minha mãe segue uma dieta, segue um estilo de vida mais low carb, caminha todo dia a hora que acorda, faz a musculação com personal 3 vezes na semana, do jeito que eu pedi, e hoje ainda faz pilates mais 2 vezes na semana. Fazendo tudo isso, o LDL dela, que o ideal seria abaixo de 100, está 188 hoje. Vai morrer, infartar. Não vai. Então, para pensar um pouquinho nas coisas que eu falei, para ver se agrega.